Estamos aqui com a Mona Lisa, conselheira tutelar. Muito obrigada por nos receber, Mona Lisa. De nada, Tainá. A primeira coisa que eu gostaria de saber é como funciona o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Isso é o artigo que está aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, ano de 1990, tá? Que quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um órgão permanente, significa que não pode ser extinto, muda governo, entra governo, muda o presidente, mas o órgão permanece porque não pode ser fechado, tá? Não jurisdicional significa que a gente não tem caráter de judiciário. O que é o judiciário? É o pessoal do juiz, promotores, né? Então a gente não tem esse caráter jurisdicional de julgar os casos. Isso fica no cargo do pessoal do judiciário mesmo, tá? E encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, que são todos os direitos que estão pensados e previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele nasce justamente nesse sentido. Existe uma mobilização social, a lei é criada, a lei federal é criada através de uma mobilização nacional, onde saíram em marcha durante mais de 40 dias caminhando até Brasília para entregar o manuscrito dessa legislação, e aí ela foi aprovada, e aí dentro dela, para fazer a lei acontecer, foi pensado este órgão, que a gente somos os agentes garantidores que essa lei seja implementada. Sim. E como você decidiu trabalhar no Conselho Tutelar? Então, eu já estou como conselheira já há 8 anos, né? Fui reeleita agora para um mandato de mais 4. Quando, há 8 anos atrás, foi pensado começar esse trabalho, na verdade foi um grupo de amigos, onde a gente conversava muito sobre a questão da política social, a política do território, a participação da gente como cidadão aqui no território. E aí, naquele momento, estava tendo a eleição, estava iniciando o processo de eleição para o conselho, de inscrição para a eleição, e aí a gente definiu que precisava alguém daquele grupo de amigos sair como candidato. E aí, depois de uma sabatina interna que nós fizemos, foi definido que eu seria a conselheira, e então eu fui, me candidatei e consegui, e assim, eu me encontrei. É um trabalho que não existe em nenhum outro lugar. Você não vai aprender o que a gente aprende aqui, você não aprende em nenhum outro espaço, nenhuma faculdade, nem na assistência social, nem na educação, porque é um trabalho muito específico e muito transformador, não só para a sociedade, mas transformador para si mesmo. E quais são os principais artigos do ECA? Então, tem muitos artigos, né? Na verdade, todos os artigos são principais, se a gente for pensar assim, porque todos eles garantem alguma coisa, algum aspecto do direito da criança e do adolescente, tá? O artigo 4º, deixa eu abrir aqui pra gente rapidamente falar do artigo 4º. O artigo 4º, ele é como se fosse um resumo do estatuto, sabe? Aí ele fala assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, aqui está todo o arcabouço de direitos, está previsto aqui nesse artigo. Os demais artigos do texto da lei, ele vai esmiuçando, assim, ele vai detalhando, né? Mas que eu utilizo muito no meu dia a dia de trabalho, né? Que o Conselho utiliza muito. O 4º, o 13. O 13, ele fala que todos os casos ou confirmações, suspeitas ou confirmações de maus tratos, negligência e violência atendidos na rede de saúde devem ser comunicados ao Conselho. Os artigos 55, 56
55 e 56, porque aí trata da questão da educação. Então vai direcionar, vai dar o norte para os profissionais das escolas, do que eles devem ou não encaminhar para o Conselho Tutelar e como que o Conselho atende a questão do direito à educação. Então tá dentro desses artigos, tá? 55, 56, começa no 53, mas os mais utilizados são os 55, 56, é isso mesmo. Depois tem o artigo 101, o artigo 98, que o artigo 98 vai falar especificamente da violação de direito, que aí pode ser por 3 frentes essa violação, pode ser uma violação do Estado, pode ser uma violação da família ou pode ser uma violação em razão da própria conduta de vocês. Então, ao contrário do que as pessoas dizem que o Estatuto só serve para passar a mão na cabeça dos adolescentes, isso não é verdadeiro, porque quando a gente fala de direitos, a gente também tem que falar de deveres, né? E o artigo 98, no inciso 3º, vai dizer que existe a violação de direito em razão da própria conduta do adolescente ou da criança. Tá? Então, vocês também são responsáveis e o artigo prevê isso. Depois, o artigo 101, 129 e 136. Que são os artigos que prevê qual é a atribuição do Conselho Tutelar, como que eu trabalho, como eu requisito os serviços, como eu requisito a rede de apoio. Em média, quantos casos são denunciados mensalmente? Fica difícil de dizer, eu não tenho assim de pronto aqui para vocês esses dados, não. Mas eu posso dizer que de denúncia, a gente recebe muita denúncia, porque nós recebemos denúncias de vários lugares, né? Então a gente recebe pelo Disque 100, pelas instituições de ensino, vem muita coisa. Só nesse território do Jaraguá eu tenho cerca de 100 instituições de ensino, então a gente recebe muito relatório, eu recebo relatório ou denúncia, né? Que vocês estão querendo saber sobre denúncia, mas aqui é pra gente a mesma coisa, do Poder Judiciário, dos Ministérios Públicos, de saúde, então vem muita coisa, então eu não consigo mensurar assim exatamente, mas eu posso dizer que uma média de atendimento diário a gente tem aqui, porque o atendimento também é de portas abertas, então a pessoa pode espontaneamente procurar o conselho, a gente tem uma média de 10 a 15 atendimentos por dia. Então no mês deve ser bastante, eu não tenho mesmo, nunca parei para pensar. E quais são os sinais de que uma criança está sofrendo abuso? São muitos os sinais. Eu não sou uma profissional capacitada academicamente, nem profissionalmente, que não é meu foco de trabalho, identificar diretamente essas situações. Porque a gente trabalha da seguinte forma aqui, a gente recebe a denúncia e a gente vai fazer o atendimento daquela família, né? O que a gente vai avaliar num todo? A gente não olha isso assim detalhadamente, profundamente. Isso é papel do psicólogo, isso é papel do assistente social e aqui nós não exercemos essa função. Então eu vou olhar superficialmente o que tem de violação de direito ali. Normalmente uma criança que está sofrendo abuso sexual ou violência doméstica, né? Enfim, é uma criança ou mais agressiva, fora do eixo, a gente diz assim, ou ela está muito agressiva, ou ela está muito retraída, muito recolhida, pouco interage. Primeiro lugar que vai dar sinais de que tem alguma coisa errada é na escola, então vai cair o rendimento escolar. A alimentação, a gente pergunta aqui também como que é a dinâmica de alimentação, porque isso também reflete o sono à noite da criança, se a criança dorme, se a criança não dorme. E aí dentro das respostas que a gente vai colhendo nessa avaliação, a gente vai pensando quais os serviços que a gente precisa acionar para cuidar dessa criança. Responde a pergunta? Ajudou bastante já. E como proceder? Como proceder? Quem proceder? O conselho ou a sociedade? Quando vocês... Quando vocês... Gente, tá complicado, peraí. Pausa. Nos explicar como funciona. Fala de novo, vai. Você poderia nos explicar como funciona a auxiliação com a criança após a denúncia? Pode parar, que não existe auxiliação. Pausa aí, gente. Você poderia nos explicar como funciona o atendimento com a criança?
Bem, então, eu vou falar no Conselho do Jaraguá, tá? Como eu disse anteriormente, aqui é um trabalho, a gente tem várias formas de receber um caso, seja através de um serviço acionando, seja através das denúncias anônimas, seja através da demanda espontânea. Então, tudo isso chega pra gente. A gente vai avaliar aqui o que eu preciso visitar, o que eu preciso convocar por carta, o que eu posso convocar por telefone, se tem urgência, se eu preciso atender isso amanhã, se eu posso esperar a carta do correio daqui 15 dias chegar na casa dessa pessoa. Então a gente vai fazer essa avaliação da necessidade, da urgência desse atendimento. É o primeiro passo. Uma vez que esse caso chega aqui, como eu disse, a gente vai conversar, fazer um trabalho de escuta com essa família. A família normalmente quando vem aqui, ela realmente está fragilizada, existem situações que estão ali, que elas estão vivenciando, que deixa elas fragilizadas no sentido de... Corta. Tá, beleza. Que deixa elas fragilizadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse serviço de escuta, de entender o que está acontecendo e entender o que essa família precisa. O conselho, ele requisita serviço. No artigo lá 136 que eu falei para vocês, no 101, 129, 136, está dizendo o que eu preciso fazer para atender as famílias. Então, dentro desses artigos, porque tudo que a gente faz e que a gente encaminha não é nada da nossa vontade aqui, é tudo com base na lei, certo? Então, a gente vai identificar, é uma situação, por exemplo, de violência doméstica. Tá, tudo bem, mas é uma violência doméstica por quê? Quem que pratica essa violência? É a mãe. É a mãe. O pai também? O pai também. Por quê? Tem problema de álcool, de drogas? O pai é alcoolista. Então eu vou percebendo tudo o que tem nesse contexto dessa família e aí eu vou pensar o que eles precisam de receber de atendimento. Então eu vou lá, aciono o posto de saúde que atende aquela família, para que os profissionais da saúde pensem o que essa família precisa para tratar o alcoolismo desse marido, a dependência química dessa mãe, se essa criança, por tanto sofrer violência, desenvolveu algum tipo de transtorno que precisa ser acompanhado. A gente vai acionar a rede de proteção, tá? Eu acho que é isso, o atendimento é basicamente esse. Aqui nós temos um sistema de acompanhar os casos, então a gente agenda os retornos para saber se a família está aderindo, que a gente chama, se ela está colaborando, se ela está fazendo a parte dela para melhorar. Se estiver fazendo, aí a gente vai aos poucos distanciando esses atendimentos. Uma outra coisa que eu acho legal de dizer é que aqui no Jaraguá nós temos parcerias com o Mackenzie e com a Unip. Então a gente tem atendimento com psicojurídico aqui de segunda a quinta-feira, de manhã e de tarde. Então a gente atende uma demanda bem grande do território. Não são todos os conselhos que tem, é um diferencial que o Conselho do Jaraguá tem. Tá? Então a gente também atende dessa maneira. É isso. Sim. E na sua opinião, você acha que a educação sexual nas escolas podem ajudar a criança a denunciar? Você não tinha uma outra pergunta antes? Como um adulto se identificar a demanda pode? Eu achava legal dizer isso. Como cidadão, como posso ajudar uma criança que está tendo seu direito violado? Boa pergunta, Tânia. Como cidadão, eu acho que a gente, todos nós, por exemplo, eu estou aqui como conselheira, mas todos somos, cidadãos, todos temos crianças na nossa família, vizinhos, na rua de cima, na rua de baixo, Todo mundo, quanto comunidade que a gente vive, a gente tem esse dever. Existem canais de denúncias anônimas, você não precisa se identificar, então você pode ligar no Disque 100, que é um canal de denúncia da Presidência da República, que você vai ser atendido numa central, e essa denúncia vai ser direcionada para o Conselho Tutelar, que atende a região daquela criança. Pode vir direto no Conselho Tutelar, pessoalmente, não precisa se identificar, pode vir, não precisa nem falar o nome, registra a denúncia, pode ligar no Conselho Tutelar e registrar essa denúncia por telefone, pode procurar o serviço de saúde perto da residência dessa criança e conversar, porque aí o serviço também pode ajudar a encaminhar até o conselho. O ideal é chegar primeiro no Conselho Tutelar, para que o conselho dê o primeiro atendimento, essa é a primeira avaliação. Mas é dever de todos nós. Então, se a gente sabe de alguma criança que está em situação de violência, principalmente, eu digo violência porque hoje é muito forte essa situação de violência nas famílias,
a gente tem, acho que, a função, a obrigação social de denunciar. Sim. Na sua opinião, você acha que a educação sexual nas escolas podem ajudar a criança a denunciar? Olha, eu acho que a gente fala aqui de uma série de violações, né? Eu falei de uma coisa assim bem ampla. A educação sexual na escola, eu acho que pode ajudar a criança em muitos aspectos. Eu acho que ela é indispensável, né? Agora, em relação à violência sexual, aos abusos sexuais, que aí quando a gente fala de abuso sexual, a gente está falando de uma série de situações que caracterizam o abuso sexual, não é necessariamente um ato consumado, né, que a gente chama um estupro finalizado. Existem várias situações que caracterizam a violência sexual. Então eu acho que através da educação sexual na escola, desse canal aberto de diálogo, né, dessa desconstrução desse tabu que existe na sociedade, eu acho que com certeza, sem dúvida alguma, ia ajudar sim as crianças, os adolescentes a se fortalecerem e ter condição de se colocar, de denunciar, de escancarar isso, de não ficar sofrendo esse tipo de situação, às vezes durante anos a fio, sem conseguir não só porque não consigo dizer, mas porque não tenho aonde dizer, não tenho um espaço que eu possa levar isso, porque na minha família eu não consigo falar sobre isso, a escola não fala comigo sobre isso, eu vou falar pra quem? Então, às vezes, o adolescente ou a criança fica muito tempo assim sob esse jugo da violência sexual, justamente por não ter esse espaço para poder escancarar isso. Sim, muito obrigada por nos receber. Não, calma, vamos fazer de novo. Peraí, vai. Muito obrigada, Mona Lisa, por nos receber. De nada, meninas. Estamos à disposição aqui. Que precisarem, aí avisa a turma de vocês. Se precisar também me tirar alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Tá, muito obrigada. Aí eu vou pedir depois para vocês colocarem o endereço de telefone